Olá, alunos e os internautas, os também vestibulandos e os que estão se preparando para o concurso público. Atendendo a um pedido de uma aluna minha de uma escola da Polícia Militar, CMPM 5, e irá servir para qualquer pessoa que deseja aprender sobre números inteiros e números racionais. Bom, pessoal, hoje nós iremos fazer uma breve aula, videoaula, na verdade, para definirmos números inteiros e números racionais. Ok, pessoal? Vamos lá. Números inteiros. Números inteiros é apenas a soma do conjunto dos números naturais, né? Pode ser representado como Z. Só voltar aqui. Números inteiros é representado como Z, né? Você já conhece o conjunto dos números naturais, certo? 0, 1, 2, 3, ou seja, todos os naturais. Deixa eu só ajeitar aqui. Ou seja, a partir do zero, os valores que estão se acrescentando sempre mais um, ou seja, o conjunto dos números naturais é uma sequência infinita de números em que cada número possui o seu sucessor e o seu antecessor, com exceção do zero que não possui antecessor, certo? Então, os números inteiros, eles são a soma dos números naturais com os seus respectivos simétricos ou oposto. Ou seja, se nós colocássemos numa reta esse 1, teria uma distância, uma unidade do zero. Então, o seu oposto é o menos 1, né? Menos 1. O simétrico, o oposto do 2 é o menos 2. O simétrico, o oposto do 3 é o menos 3. E assim sucessivamente, ok? Ou seja, o simétrico, o oposto de qualquer número inteiro é n é menos n. Ok, pessoal? Então aqui nós podemos definir o conjunto dos números inteiros, né? Ou seja, eu tenho, portanto, algumas operações com eles: a soma, a multiplicação, a divisão e a subtração, né? E aí você tem que saber os jogos de sinais. Por exemplo, menos 1 vezes menos 1. Esse pontinho aqui eu vou representar como o sinal de multiplicação, ou seja, menos vezes menos mais 1. É uma matemática bem fundamental, só para ficar ciente aí de como operar, ok? Menos 2 dividido, lembrando que isso aqui já estamos trabalhando com números inteiros, né? Certo? Então aí vale algumas propriedades dele, algumas relações, né? Produto de sinais iguais sempre vai dar positivo, divisão também de sinais iguais sempre vai dar positivo, ou seja, menos 2 dividido para menos 2, ou seja, dá mais 1 também. E as operações soma e subtração, mais 3 menos 4, sinais diferentes, eu dou o valor, o sinal do maior, que é o menos 4, ou seja, em módulo, né? E 3 e 4 são valores diferentes com sinais diferentes. Eu vou subtrair toda vez que o sinal for diferente. 4 menos 3 dá 1. E repito, na verdade eu coloco o resultado e subtraio e dou valor
do sinal do maior, ok? Vale também para operações com o mesmo sinal, soma. Ou seja, os dois são o mesmo sinal, soma e repete sinal. Mais 11. E mais uma vez aqui, menos. Menos 6. Vou pegar aqui outro valor aqui. Vou pegar menos 11, menos 20. Sinais iguais, eu repito o sinal e faço a soma, dá 31. Ok? Então, eles ainda podem ser representados como outros subconjuntos, tipo dos números pares, inteiros pares, né? Os inteiros ímpares, né? E os inteiros, vamos dizer assim, primos, né? Que é aquele, o mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5 e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, agora nós iremos falar sobre o conjunto dos números racionais, representado por essa letrinha aqui, ó, que. Ou seja, esse conjunto dos números racionais posso dizer assim, ó. Esse conjunto dos números racionais, vou até tirar esse sinal de igual por enquanto. Vou dizer que é a razão de dois números ou entre dois números inteiros sendo eles A e B na forma A sobre B, A sobre B, e B tem que ser diferente de zero. Mais uma vez, todos os números racionais, certo? Representado pela letra Q, é a razão de dois números inteiros, sendo eles A e B na forma A sobre B, com B diferente de zero, ou seja, B não pode ser nulo. E aí então, nós podemos ter, por exemplo, que um número inteiro pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, vamos pegar aqui o número 2, pode ser escrito como 10 sobre 5, certo? Nesse caso, A é 10 e B é 5. Outro exemplo, número 15, menos 15, pode ser escrito como menos 45 dividido para 3, certo? Ou seja, se eu multiplicar 3 vezes o menos 15, dá 45. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que esse número 2, ele é um número natural, e esse número 15, ele é inteiro. E com uma observação que o 2 também é inteiro, porque os naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Certo, pessoal? Então, o menos 15 pertence ao conjunto dos números inteiros, mas ele pode ser escrito nessa forma no conjunto dos números racionais. Ou seja, vamos abrir aqui, fazer um círculo, né? Deu um probleminha aqui, mas vamos tentar cobrir aqui. Aqui dentro tem o conjunto dos números naturais, né? Aqui é o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números racionais, ele contempla todos os números inteiros e os números naturais. Ok, pessoal?
Portanto, a partir dessa propriedade que definimos, o conjunto dos números racionais, podemos mostrar algumas propriedades dele, como por exemplo, números decimais. Os números decimais, como 0,5, é um número decimal. Ele é um número racional, porque é uma outra forma de se escrever a fração 1/2, ou 2/4, ou 3/6. O meio, ele é a forma mais simplificada de escrever essas duas ou outras frações que são equivalentes a 1/2, certo? Beleza. Pode acontecer também, pessoal, de vocês terem dízimas. 0,333, por exemplo. Pontinho, pontinho, pontinho. Isso é uma dízima que gera, se você for resolver, a fração geratriz 1/3. Professor, eu não sei chegar nessa fração geratriz 1/3. Bom, vou aproveitar aqui e com essa atividadezinha aqui, iremos encerrar a nossa transmissão, ok? Fazendo essa fração aqui, transformando esse decimal para a fração geratriz, ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu sempre vou fazer dessa forma. Tem outras formas, mas eu gosto de fazer dessa forma. X é igual, bota um X igual a esse decimal, ok? 0,333, beleza? 0,3333. Agora, se você for perceber, deixa eu botar o pontinho para não esquecer que é uma dízima periódica, que o 3 ele se repete, somente o 3 se repete várias vezes. Se eu encontrasse, fosse x igual a 0,12, ponto. Quem que se repete aqui? Quais são os números? Os algarismos, na verdade. O 1 e o 2. Então, quantos números se repetem? São 2, ó. Eles se repetem infinitas vezes. 12. Então, eu iria multiplicar por 100. Repetiu 2, repete por 100. Como nesse caso repete só 1, é o 3 que repete várias vezes, eu vou multiplicar por 10. Multiplico por 10 aqui, mas tudo que eu faço desse lado eu tenho que fazer desse outro lado, ok? Multiplicando por 10, irá ficar 10x igual 10 vezes esse valor, eu desço uma casa, certo? Então fica 3,333, ponto. Agora o que eu tinha antes era x igual a 0,333. Então eu vou subtrair desse resultado. Menos esse valor igual também a menos esse outro valor, certo? Menos 0,333, ok? Subtraindo 10x menos x, eu fico com 9x, igual 3 menos 0 é 3, e 3 menos 3 é 0, 3 menos 3 é 0, 3 menos 3 é 0, pontinho, aqui eu esqueci também, né? Então, sobra só esses valores aqui, sempre vão cortar aqui com esse, vai sobrar só o 3. Se eu dividir desse lado por 3, o outro também eu tenho que dividir por 3. Ou seja, 3x é igual a 1. 3 dividido para 3 é 1. Colocando aqui ao lado, x é igual, 3 está multiplicando, passa dividindo, vai para baixo do 1. Ou seja, pessoal, a partir desse decimal, né, dessa dízima, eu tracei uma estratégia e encontrei a fração geratriz. Uma observação aqui é que qualquer dízima pode ser escrita com uma barrinha no número ou no algarismo que se repete, tá? Ou seja, 0,3 eu poderia escrever assim, ó. Eu sei que é o 3 que se repete. Nesse caso aqui, 0,12, eu poderia escrever assim, ó.
Eu já sei que se no problema me der 0,12 com uma barra, eu sei que é o 12 que se repete várias vezes. E mais uma coisa que eu queria falar antes de terminar era o seguinte. Já nas propriedades dele, o que vai acontecer? Se eu tenho divisão de divisão, 1/2 dividido para 2, exemplo. Ó, divisão, né, de frações. Então eu tenho uma divisão aqui em cima, uma divisão e uma outra fração aqui embaixo, né? Sempre vamos tratar dessa metodologia para resolver as frações. Repito a primeira fração que está aqui em cima, 1/2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se aqui é 2, o inverso dela é 1/2. Isso aqui é igual a quanto? A 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2, 4. Certo? E por último, se eu tenho a soma ou subtração de duas frações, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Exemplo, MMC entre 2 e 3 é igual a 6, certo? Aí eu pego assim, ó, 6 vezes 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. 6, ou seja, vamos voltar aqui rapidinho, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Não, é 6. Só voltando aqui. Não é 6 vezes 2, tá? Só me ratificar aqui. O MMC é 6. 6 dividido para 2. Embaixo divide, né? Fazer assim, embaixo divide. Vou dividir. E em cima multiplicar. Certo? 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. Agora sim, pessoal. 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 1, né? Eu multiplico em cima. É 2. Ou seja, 1/2 mais 1/3 é igual a 5/6. Ok? Bom, pessoal, me desculpe aí pelos erros. Pelo menos eu acredito que eu cheguei no objetivo que eu queria transmitir a vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? E espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e marque aí um joinha, gostei. Divulguem aí o meu canal para os colegas aí. E fui, Brasil!